Amém. Neemias, no capítulo 6, diz: Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. Amém. Você pode sentar. Nós queremos analisar o capítulo 6 de Neemias. Alguns dizem profeta Neemias, outros governador Neemias. Eu prefiro apenas declarar servo de Deus Neemias. E aqui é um texto que anteriormente ele deixa um cenário para que esse capítulo 6 aconteça. Lendo anteriormente, nós vamos ver que quando Neemias vem, que ele era copeiro do rei, para onde Israel havia sido levado cativo, e Neemias, quando deseja reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade, os inimigos começam a zombar. O que fazem esses fracos judeus? Vão reconstruir o muro? Como que eles vão reconstruir? Sem recurso, sem condição, não vai dar para eles reconstruir. Vai ver só, depois que eles reconstruírem o muro, vai vir uma raposa e vai derrubar esse muro. Este é o cenário. Este é o cenário. Ou seja, irmão, as pessoas sempre criticam quando nós, servos de Deus, intentamos realizar alguma coisa. Isto é padrão. Por quê? Porque sempre que estamos realizando alguma coisa, se é que realmente temos a direção de Deus, nós não olhamos para os recursos das nossas mãos, mas sim olhamos para a palavra daquele que disse: vai e faz. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então isto é padrão, porque sempre que os inimigos nos veem construindo alguma coisa, eles olham e dizem: não tem recurso, não tem condição. E eu tenho esse histórico maravilhoso. Muita coisa que o Senhor Jesus já me mandou realizar, pessoas já chegaram diante de mim e falaram assim: você não tem condição de fazer isso não. O meu amigo é isso, aquilo outro, ele tentou fazer isso e não conseguiu. Fulano trabalha, sabe onde? Em tal lugar, tem experiência nessa área, ele quis fazer isso aí e não conseguiu. Eu digo assim: só que eu não tenho experiência, não tenho amigos que trabalham em área, não tenho nada influente, mas Deus mandou fazer. Irmãos, e assim tem sido tremendo. E quando as pessoas veem feito aquilo que ninguém acreditava, eles ficam, como o texto aqui vai dizer, né? Ficam decepcionados. A nossa vitória, a vitória de Jesus Cristo, sempre é uma decepção para os que estão em trevas, mesmo com título de cristão, mas estão em trevas. Porque a vitória de Jesus Cristo, a vitória espiritual, sempre agride, deixa uma espada cravada na vida daquele que não está andando por fé, mas só por vista. Aquele cujas conquistas são somente aquelas coisas que a sua mão pode pegar. E o que o Senhor Jesus nos tem dado a realizar, irmão, são coisas tremendas. Como se diz, né? Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. São coisas espirituais. Então o cenário é esse. Deixa eles construírem. Vai ver só, uma raposa vai derrubar. O que estão fazendo esses fracos judeus? Você sabe, o mundo sempre nos olha como fracos. Fracos, fracotes, sem recursos, sem condição.
Mas quando nós marchamos, não importa se somos 1, 10 ou 100, a terra treme com os fracos. Porque os pés do Onipotente marcham conosco. E Ele é que faz toda a diferença. Por onde nós passamos, temos passado, por onde o povo, geração Jesus Cristo, por onde voz da restauração, por onde geração Jesus Cristo tem passado, marcas tremendas têm ficado. Aquela nossa passeata lá no fórum, aquela primeira que nós entramos no fórum, no dia da audiência, aquilo está sacudindo vidas até hoje. Quando alguns querem por e-mail, por MSN, discutir, debater com a gente vai lá, pega aquilo e diz assim, aí, assiste isso aí, vê com quem você está falando. Acontece um silêncio tremendo na rede, porque os caras quando vê aquilo dizem assim, não, esses caras não são brincadeira não, eles são muito loucos mesmo. Porque nós e nossos filhos entrarmos dentro do fórum central da Praça 15 com camisas escritas Bíblia sim, Constituição não, irmão, temos que saber muito bem que chão pisamos e muito bem a que Deus nós serviremos. Inclusive discutimos com os policiais. O capitão lá disse assim, não pode entrar porque o presidente do fórum não quer. Eu disse, o presidente do fórum pode mandar na casa dele, o fórum é público e nós vamos entrar. Entramos ou não entramos? Como eu lamento que esse debate não tenha saído numa das câmeras lá. Como eu lamento. Mas entramos ou não entramos? Então, é assim que o povo sempre nos vê. Fracos. Servo de Deus sempre é visto como fraco. Por quê? Não anda armado. O crente não anda armado. Não anda com segurança. Não se esconde nas grandes fortalezas, mas só que nós confiamos no Todo-Poderoso e habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Esse é o cenário. Aí vem... Depois, diz aqui, sucedeu mais que, ouvindo Sambalat, Tobias, Gesem, Arábia, e o resto dos nossos inimigos, que eu já tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Quer dizer, primeiro os inimigos estão dizendo, deixa eles para lá, eles não vão conseguir mesmo, larga eles de mão para lá. Não vai ser possível mesmo. Eles não vão conseguir realizar a obra. Larga eles de mão. Mas daqui a pouco eles viram que a obra estava realizada. O que eles fizeram? Não, agora a gente não pode deixar eles de lado, não. Temos que fazer alguma coisa. Nós achávamos que eles não fossem conseguir. Imagina, eles estão numa cidade que não tem nem casa. Eles estão lá dando um jeitinho de tenda, esticando lona para ficar embaixo. Não tem nem casa para aquele povo que estava ali na construção. A alimentação era precária, uma série de situações terríveis. E eles estão trabalhando e construindo, Todo mundo olha e diz assim, não vai conseguir. Não vai conseguir, larga eles de mão, são os palhaços, não vão conseguir. Daqui a pouco, quando olharam, o muro estava completinho, não tinha brecha nenhuma. Aí eles resolvem, faz o quê? Sambalat e Gesem, no verso 2, enviaram a dizer, vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me o mal. Agora que viram que a obra de Neemias estava se completando, eles vêm com uma proposta de paz e aliança. Congreguemos-nos lá, tal, vem lá. Mas Neemias discerniu, esses caras querem me fazer o mal. Em princípio, não vão conseguir, mas agora conseguiram, então vamos apelar para outro caminho. Estavam tentando matar Neemias. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse que fosse ter convosco? Irmão, eu sempre gosto nesse texto de frisar muito o discernimento de Neemias. Que tem pessoas, servos de Deus, que não discernem esta postura, não tem esse discernimento que Neemias teve.
Você tem que compreender que sempre que você está prosperando na direção de Deus, o diabo não vai ficar de braços cruzados. Quando você vê tudo de bom acontecendo na tua vida, as promessas de Deus se cumprindo, quando você vê os anjos te rodeando, a voz de Deus vindo a você, sonhos, visões, profecias, revelações, coisas tremendas, quando você começar a sentir que Deus está perto de você, que as coisas estão acontecendo, que você está caminhando, crescendo, prosperando, aguça os teus olhos e pode ficar de olho que por qualquer lado, qualquer raio de ação, o diabo vai se apresentar. E tem gente que não discerne isso. Eu estou prosperando, eu estou caminhando, Deus está falando comigo, então o diabo está isento dessa história. Não, o diabo só procura atacar e derrotar aquele que realmente está se destacando. O diabo não atacou o Senhor Jesus? O diabo não atacou Pedro? O diabo não atacou todos os apóstolos? Paulo não chega a ponto de dar declarações muito óbvias, que muitos de nós nem entendemos, da ação do diabo contra ele. Eu quis ir a tal lugar e o Satanás me impediu. Tem um mensageiro do diabo que me esbofeteia, ele sente que coisas têm acontecido de modo sobrenatural. E muitas vezes os cristãos não discernem. Irmão, se está dando tudo certo na tua vida, se você está na direção, se você está caminhando, se você está no trilho, agora sim o diabo tem um objetivo, que é de tirar você do trilho. Mas se você está caminhando errado, e a tua vida é um mar de rosas. O diabo não joga espinho, não joga pedra, o diabo não tenta acertar. Aquele velho ditado, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto para ser derrubado. Então, meu irmão, discirna. Se as coisas estão caminhando bem na sua vida, se prepare, porque Satanás vai te confrontar. Mas, por aí, os cristãos estão sendo educados e instruídos de outra maneira. Mas aqui, até aqui, nos tem ajudado o Senhor. Quando está dando tudo certo, lembra quando estávamos construindo isso aqui? Quantas vezes lá vem polícia aí na porta? Não, o cara deu parte porque estava fazendo barulho. Eu falei, 8h30 da manhã? 8h30 da manhã? Não, disseram que está tendo uma obra aqui e está atrapalhando a vizinhança. Eu falei, é mesmo? O da esquerda fez obra, o da direita fez obra, o do lado da frente fez obra, o lado de trás fez obra. Ninguém me atrapalhou. Agora que eu estou fazendo obra, atrapalhou todo mundo. Ô, seu guarda, leva um livro de presente para o senhor aí. Quando passar por aí, vem tomar um café comigo. Amém, meu irmão? Mas fica todo mundo. Por quê? Enquanto a gente está num barraco, enquanto a gente está... De modo que, aos olhos humanos, está tudo às mínguas, ninguém esquenta com nada. Mas quando vem, né? Deixa lá, não vão conseguir não vão prosperar. Daqui a pouco Neemias já cercou a cidade toda. Só faltava colocar as portas no lugar. Aí o inimigo vem e faz proposta. Vem cá, vamos congregar em tal lugar. Tipo assim, nós somos amigos. Conheço a tua geração toda. E eu conheci teu pai, eu joguei bola de gude com teu avô. Caramba, teu avô era gente fina. É por aí, irmão. Cuidado, meu irmão, com essas lábias de Satanás. Você não tem passado. Quando Jesus Cristo te apagou dos teus pecados, te redimiu no sangue dele, eliminou todo o teu passado. Tudo! Se alguém está em Cristo, tem que ser o quê? Nova criatura. Ele nos resgatou, ele nos fez nascer de novo. E tem muita gente, inclusive aqui dentro da igreja hoje tem gente que faz, sabe o quê? Que não consegue se desvencilhar dos laços das amizades. Não consegue se desvencilhar dos laços dos parentescos. Está pensando que lá no céu vai entrar amigo e parente. Não vai mesmo. Lá no céu só entra quem é remido e lavado no sangue de Jesus Cristo. Aí diz, da mesma maneira, aí o que Neemias responde? Eu estou fazendo uma grande obra. Como que eu posso parar essa obra e ir lá bater papo com vocês? Congregar não sei aonde com vocês? Como é que pode uma coisa dessa? Irmão, essa é a grande
a grande frase de quem realmente é espiritual. Pintou qualquer situação, o camarada disse, não, peraí, eu estou realizando isso. Deus me deu essa direção aqui. Agora alguém vem com uma proposta que vai me tirar dessa direção? Não, não vou. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Aí olha aqui, ó. Da mesma maneira enviaram a mim, quantas vezes? 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. É a insistência do diabo. Eu vou te dizer uma coisa. Essa insistência do diabo tem funcionado na vida de muita gente, como aquele provérbio popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muita gente não cai na primeira cantada do diabo, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na nona, mas vai cair na 10ª. Porque o diabo não desiste. Ele é obstinado, ele é contumaz. E muitas pessoas não têm essa força de o tempo todo dizer assim: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Aí vem outra proposta: estou fazendo uma grande obra, não vou cessar a obra, não vou ter convosco. Estou fazendo uma grande obra. Tem gente que não tem essa disposição. Tem gente que é vencido pelo constrangimento. Você quer hoje uma unção para que isso nunca mais aconteça contigo? Tem gente que é vencida assim, constrangimento. Mas quando Deus nos capacita, irmão, Ele faz nós esquecermos isso. A pessoa pode bater na nossa porta 500 vezes e a gente dá a mesma resposta: não. Então, Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, Gesem diz que tu, os judeus, intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Quer dizer, estou sabendo que você botou até profeta aí para profetizar em teu favor. Tu vai querer te fazer rei, e nós vamos denunciar ao rei. Então vem cá, vamos consultar aqui, vamos conversar aqui. Vamos bater um papo aqui, porque nós vamos te denunciar ao rei. Irmão, ameaças e ameaças é tudo que o inimigo tem para fazer. Ameaças. Qual inimigo pode te derrotar? Se nem Satanás ousa aparecer na tua frente para te desafiar cara a cara, ele sempre vem escondido atrás de alguém, atrás de alguma coisa. Nem ele não ousa. Quem pode te derrotar? Uma arma confeccionada por mãos humanas? Está para nascer a arma capaz de tirar a vida de um cristão. Está para nascer, não inventar. Essa arma nunca será inventada. Nós só partiremos quando declararmos: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ninguém nos interrompe o ministério. Ninguém pode interromper um projeto de Deus. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Você vem cá, vamos bater um papo. Vamos resolver essa questão aí, para que a gente não te denuncie ao rei. Vamos conversar. Ou seja, qual é a conversa? Para com tudo isso que você está realizando. Senão nós vamos te denunciar ao rei. Aí o que Neemias diz? Porém eu enviei a dizer: de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Exatamente no ponto que Neemias ouviu, entendeu, discerniu que os inimigos queriam parar a questão, exatamente aí ele direcionou a oração. Os inimigos estão querendo que as nossas mãos larguem a obra. Deus, esforça as minhas mãos. Irmão, tome essa lição, a lição de Neemias, para a sua vida, com muito carinho. Muitas vezes, nós, vamos dizer, todos nós, estamos realizando coisas certas,
e devido aos ataques do diabo, largamos o que é certo e passamos a fazer o que é errado. Esta é uma situação, é um retrato do dia a dia. Porque eles queriam o quê? Nos atemorizar. Tem gente que ainda é atemorizada por coisas do mundo. Tem gente que ainda é atemorizada por cadeias, por prisões. Aqui, irmão, nós temos coleção, nós colecionamos algemas, entende? Mas tem cristão ainda por aí que é atemorizado por cadeias, por algemas. Ah, porque tem uma ação contra você no Ministério Público. É mesmo? Estou morrendo de medo, estou chorando debaixo da cama. O pastor da Universal ligou para cá e disse assim, vou mover uma ação contra você e você vai ser preso. Eu falei assim, é mesmo de novo? Se me vier um mandado para mim, não precisa nem ninguém vir aqui, é só dizer o endereço, qual é a delegacia para me apresentar. Eu já vou algemado com as minhas próprias algemas, ninguém precisa nem me algemar, eu mesmo já vou algemado. Estou morrendo de medo das cadeias, das algemas, da corporação, dos policiais, da milícia, dos traficantes. Eu estou morrendo de medo do diabo. Estou morrendo de medo. Quem conhece Jesus Cristo não tem medo de nada. Nada! Quem teme ao mundo, quem teme a morte, quem teme as dores, é porque não conheceu Jesus Cristo. Quem já soube que é habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo, nas asas do Onipotente, não tem medo de absolutamente nada. Mas tem pessoas que ainda se atemorizam. Tem pessoas que ainda se atemorizam. Olha, tu pode ser preso, é mesmo? Vai ser hoje, amanhã, que dia que vai ser? Nenhuma folha cairá da árvore se meu Deus não ordenar que ela caia. Aí Neemias está dizendo assim, qual é a intenção deles? É nos causar temor, é nos colocar medo. Por quê? Se Neemias aceita o medo, caramba, vão falar para o rei que eu estou querendo criar uma cidade rebelde, vão falar para o rei isso, aquilo outro, e como vai ser? Aí acabou a obra. Porque a obra de Deus jamais será feita com quem tem medo. A obra de Deus jamais será feita com covardes. A obra de Deus só é feita com valentes. Gente disposta a morrer pela obra. Aí diz, porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, Neemias está onde? Dentro da cidade, no meio dos judeus. Ele foi à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado. Disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, sim, de noite virão uma tarde. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Os inimigos estão vindo lá na porta da cidade, os inimigos estão vindo na beira do muro, os inimigos estão vindo com cartas, os inimigos estão enviando os seus mensageiros, os inimigos estão tentando arrastar Neemias para fora da cidade, para fazer mal a ele. Ele está discernindo tudo. Daqui a pouco ele vai ter com os próprios judeus. E esses judeus já estavam também o quê? Subornados pelos inimigos. Os judeus já estavam, não todos, subornados pelos inimigos. E o camarada, como ele disse, eu reconheci que não foi Deus que o enviou. Ou seja, ele entregou essa palavra para Neemias como se fosse uma profecia. Lá dentro da cidade, no meio da cidade de Jerusalém, quando está sendo construída todas as coisas, quando Neemias está ali dando de todo o seu suor, juntando gente, trabalhando muito, resolvendo um monte de problemas. Daqui a pouco ele chega exatamente diante de um judeu que ele acreditava ser servo de Deus, que tivesse a postura do serviço, no mover espiritual, e esse camarada tem
tenta convencer Neemias a uma situação em que seria o fim de Neemias. Planejando tudo, faz ele entrar no templo, sabe-se lá qual era a armação dos inimigos, e um cidadão judeu, com fama de profeta, profetiza falsamente para Neemias, para o destruir. O que nós podemos usar como exemplo? Cuidado, irmão. Cuidado, e como eu sempre digo, coisas que você só ouve aqui. Cuidado até mesmo dentro da igreja. Não ouses pensar, nós não somos palhaços nem criança. Não ouses pensar que todos nós somos santos. E não ouses pensar que todos os que estão aqui dentro vão herdar o reino de Deus. Não. Lá fora vão te dizer isso. Aqui não. Eu não sou palhaço, não sou mentiroso e não trabalho por dinheiro. Nós vamos caminhar. Começamos o culto aqui 7h30. Vamos terminar lá para 9, 9h30. E eu não vou pedir um centavo de ninguém. Não estamos aqui por dinheiro, estamos aqui pela sua vida. Então não ouses você pensar que aqui dentro só tem servo de Deus. Não, aqui dentro também tem servo do diabo. Como, pastor, o servo do diabo entra? Entra sim, servo do diabo entra quando Deus quer deixar ali uma pedra para nos provar. Quem tocou na vida de Jó? E Jó era o quê? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. E, no entanto, o diabo foi lá, tocou em Jó, o diabo usou a boca da mulher de Jó, o diabo fez uma festa na casa de Jó, o diabo derrubou as paredes, fez o teto cair em cima dos filhos de Jó, o diabo fez fogo cair do céu e consumir os rebanhos de Jó. Portanto, dentro da igreja, Deus deixa também, muitas vezes, pessoas endemoniadas entrarem para provar os santos, para provar os justos. E isso é o tipo da coisa que você só ouve aqui, porque aqui não somos uma igreja, somos o grito da meia-noite. Então, meu irmão, Neemias discerniu esse camarada aí, o que ele fez da vida? Se tornou um falso profeta. Depois Neemias descobre, ele foi subornado. Neemias está dizendo, o cara que eu confiava, eu fui lá na casa dele, que ele estava encerrado lá, estava doente, estava de cama lá, dentro de uma choupana lá, estava lá um pobre, eu fui lá visitá-lo e ele já estava com as profecias de Satanás prontas para me destruir. Amém? Isso pode te ensinar alguma coisa? Conheci que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Olha a proposta que ele dá para Neemias. Virão matar-te à noite, porém eu disse, Neemias disse, um homem como eu fugiria? Irmão, cuidado. Cuidado. Se tem uma coisa que Deus nunca diz para um servo seu, é foge. Neemias discerniu a situação. Como é que é? Eu, servo de Deus, fugir? Deus nunca nos manda fugir. Ah, pastor, mas Deus não mandou Saulo sair de Jerusalém? Não estava mandando fugir, estava lhe dando uma direção. Não confunda a direção com fuga. Servo de Deus não foge nunca. Inclusive quando o policial veio aqui no dia da prisão, eu atendi a porta, sentei ali, falou, não, pastor, vem um mandato de prisão aí e tal. Aí eu falei, tudo bem, vem aí, então tá, eu vou tomar um banho, vou trocar de roupa, para ir até lá, para a gente ver o que é isso aí. Aí o policial falou assim para mim, pastor, olha só, você não vai fugir não, né? Eu falei assim para ele, puxa, não te disseram quem você vinha prender. Um homem que nem eu, que pega o diabo pelo chifre, vai fugir de uma delegacia? Mas ele disse isso, pastor, você não vai fugir não, né? Eu falei assim, não te disseram quem você ia prender. Então, meu irmão, fuga? Não, nós seguimos a direção de Deus.
Se Deus disser vai para o norte, nós vamos. Vai para o sul, e na hora que Ele disser, se isso vai ser interpretado como fuga para alguns, nós apenas vamos interpretar como é a realidade, direção do nosso Deus. José, pega o teu filho. Quem era o filho de José? Jesus. José, pega o teu filho que nasceu agora, pega o menino, Pega o menino e sua mãe e vai para o Egito. Isso era fuga ou era direção? José, volta agora para Nazaré, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. Fuga ou direção? Deus jamais nos dá uma ordem de fugir. Irmão, aguarde essa lição profunda. Se alguém estiver mudando a sua rotina, se você estiver mudando a sua caminhada, a sua direção, a sua rotina, por medo, não ouses pensar que Deus está indo contigo. Não ouses pensar isso. Deus não anda com quem tem medo. Deus só anda com quem anda na sua direção. Quando eu era membro da Igreja Batista da Gamboa, certa vez, uns traficantes cismaram lá com uma jovem da igreja que morava na Providência. E eles ameaçaram de morte. Ela nem se despediu da igreja. Na madrugada, fez as malas, arrumou tudo e sumiu. Não sei quantos no lugar dela fariam a mesma coisa. Agora, servo de Deus, te garanto que não foge. Servo de Deus pode receber a intimidação que for, a tentativa de temor que for. Quem confia em Deus não foge. Quem confia em Deus dobra os joelhos e diz: Senhor, o que faremos? Lembra dos apóstolos? Senhor, olha para as ameaças deles. Você lembra? Enquanto estende as tuas mãos para curar, para libertar e fazer notório o nome do teu santo Filho Jesus. Olha para as suas ameaças. Qual era a ameaça? Não falem mais no nome desse homem, não joga mais essa doutrina em Jerusalém, não queremos mais ouvir esse nome aqui, senão nós vamos prender, nós vamos bater, nós vamos matar. O que eles fizeram? Continuaram ali no mesmo lugar. Quando o anjo soltou Pedro, o que o anjo disse para Pedro? Vai para a porta do templo, lá mesmo, na área onde você foi preso, vai para a porta do templo e anuncia ao povo todas as maravilhas desta vida. Deus nunca nos dá uma direção de fuga, fugir por temor, não. Então cuidado, se a sua vida tem sido mudada por temor, pode ter certeza, Deus não está contigo. Deus não anda com quem tem medo de absolutamente nada. Seguindo no verso 13, para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Quem são esses profetas? Quem Neemias consideraria profeta? Um gentio? Neemias consideraria um gentio como profeta? Não, longe de tal pensamento, é a mais pura profanação. Neemias está falando que ele está rodeado de uma mulher, que eles dizem profetiza, e dos mais profetas que procuram atemorizar. Um monte de profeta dentro da igreja, ou melhor, digo, dentro do arraial dos judeus, um monte de profeta querendo enfraquecer as mãos de Neemias. Ou seja, irmão, para ficar bem claro, você está aí sentado no banco, do teu lado pode ter, e olha que você só ouve isso aqui, nesses exemplos doidos, né? Do teu lado pode ter um servo de Deus ou um servo do diabo. Ou você acha que não? Ah, sim, pode. Isso, irmão, que é dito aqui é para que você não caia. E te digo mais,
aviva a tua memória e vê que mesmo com esse nível de palavra e advertência, olha quantos você já viu ficar para trás. Olha quantos já estão desviados. Olha quantos desistiram da caminhada. Olha quantos saíram por aí pelo seu próprio caminho, voltaram para as suas sarjetas da vida. Por quê? Foram feridos. A palavra foi dada, mas eles não aceitaram a posição. Então, diz aqui, acabou-se, pois, o muro, no verso 15, aos 25 de Elul, em 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. O nosso Deus fizera esta obra. O nosso Deus? Só o nosso Deus? Não. Não foi só o nosso Deus. Foi o nosso Deus com um valente chamado Neemias. Foi o nosso Deus com um homem de oração, Neemias. Foi o nosso Deus com um homem que discerniu os inimigos. Eles reconheceram sim, foi o nosso Deus. Nós não tínhamos recursos, mas Deus tinha um recurso chamado Neemias. Deus tem um recurso, irmão, que se chama você. Deus pode realizar uma grande obra quando todo mundo diga assim, não, as raposas vão derrubar, não tem condição, nós já subornamos todos os sacerdotes, subornamos todos os profetas, a profetisa está do nosso lado, nós vamos derrubar ele, nós vamos conseguir convencê-lo. Manda lá carta 4 vezes, 5 vezes, manda o profeta falar uma coisa, manda outro falar outra, vamos tentar levá-lo para o tempo, vamos cercá-lo de tudo que é maneira. Aí Neemias vai dizer, não posso descer, estou fazendo uma grande obra, mas ele não tem apoio, está todo mundo contra ele. Ele está sozinho, mas está com Deus. Deus se olhou sozinho, mas com Neemias. E Deus com um sempre é a maioria. Deus, um exército não vence um de Deus, mas Deus com um derrota exércitos. Então, Neemias diz assim, eles reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Meu irmão, Deus não pegou em pedra para colocar pedra sobre pedra. Deus não pegou na colher de pedreiro. Deus não pegou na enxada. Deus não pegou nas armas. Deus não pegou na espada. Mas tinha homens de valor para fazer isso. Tem muita gente aí de braços cruzados esperando Deus realizar a obra. E Deus está esperando você calejar as mãos, que aí Ele realiza a obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias. E as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá se lhe juramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Beraquias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Olha o que Neemias está dizendo. Muitos naquele dia, muitos em Judá se lhe juramentaram porque era genro. O verso 17 também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e as cartas de Tobias vinham para eles. Tem um monte de gente ali dentro, os nobres, não são só os profetas. Os nobres, gente importante, gente conceituada. E sabe que muita gente, muito crente pateta, quando vê alguém de terno e gravata, meu irmão, não sabe fazer a diferença das coisas. Muita gente, às vezes as pessoas olham, é um nobre, tem destaque, tem posição, tem conceito, tem destaque e posição com quem? Com o diabo? Nobre para mim é quem sabe dobrar os seus joelhos e pedir a Deus misericórdia. Aqueles que batem no peito e dizem assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu nada sou pó e cinza, eu preciso da tua graça. Por aí tem um monte de nobre que confia nos seus recursos, nas suas posições, no seu emprego, e tem crente considerando isso aí como nobre, porque não sabe discernir
discernir entre um terno e gravata e uma alma quebrantada e contrita. Muita gente considera um juiz, por exemplo, mais importante que um mendigo. Existem mendigos com muito mais dignidade do que juízes. Tem mendigos que vão para baixo da ponte, que passam fome, que passam frio, mas não são capazes de roubar uma moeda de ninguém. E tem juízes que, se deixar eles um mês sem salário, eles se transformam nos piores assaltantes que uma nação já viu. Conseguem roubar diante de um computador, com dígitos, com papéis, desviam milhões. Cuidado com o conceito de nobreza. Tem gente que enxerga os nobres olhando por fora, mas Deus enxerga os nobres olhando por dentro. Senta aí, Samuel, porque Deus não olha como olha o homem. O homem vê por fora, Samuel, mas eu, o Todo-Poderoso, olho o coração, eu olho por dentro. E é assim, irmão, que nós temos que discernir as coisas, olhando por dentro. Aí Neemias está dizendo assim, era uma troca de carta, lá vai carta para cá, carta para ali. Olha que não tinha nem correio como tem hoje, irmão, não tinha nem Sedex, hein? Mas o diabo tem velocidade também para agir. E muitos em Judá juramentavam, porque era genro, ou seja, eles estavam com as famílias interligadas, estavam na transgressão, estavam no pecado. Gente de Israel tinha dado a filha para casar com gentio, com ímpio lá fora, contrariando as leis de Deus. E, por causa desses laços familiares profanos perante a lei de Deus, eles estavam em aliança contra Neemias. Para terminarmos, também as suas bondades, também as suas bondades contavam perante mim, ou seja, estavam querendo mover o quê? Os sentimentos de Neemias. Pô, o cara é bom, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Então, também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras levavam para eles. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Quem estava levando as bondades? Quem estava contando as bondades? E quem estava levando as palavras de Neemias? Judeus, irmãos, servos de Deus, né? Tinha o título de servos de Deus, mas eu tenho certeza que quando a obra se consumou, essa gente que estava lá não viveu para desfrutar, porque a cidade é para aqueles que a edificam. Você entende isso? A cidade é para aqueles que a edificam. Quem não edifica, quem não deixa o seu suor, não pode desfrutar de coisa alguma. Então, meu irmão, apenas para encerrarmos, eu quero que você lembre da frase que Neemias disse. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu fosse ter convosco? Ou seja, eu não posso perder um segundo. Eu tenho uma direção, não vou perder nenhum minuto. Eu tenho uma direção, não vou tomar cafezinho com um, não vou até o bosque com outro, não vou congregar com ninguém, não vou bater papo, não vou entrar em tempo, não vou fazer nada. A minha missão é a realização dessa obra. Amém, Deus? E até aqui nos tem ajudado, Senhor.